Espíritos felizes, Jobard dando continuidade à anterior, e o Kardec nunca deixava a oportunidade passar de fazer as perguntas. Ele ia fazer pergunta, porque ele precisava dos dados, precisava das informações, e também, como já mostrou ali que os espíritos intermeiam os pensamentos conosco, ele estava ali intuído pelos seus mentores, pelos seus protetores, para fazer as perguntas. Quando estavas na terra, recomendaste-nos para vos evocarmos, e ora o fazemos. Não só para satisfazer aquele desejo, como para testemunhar-vos ainda uma vez a nossa sincera simpatia, instruindo-vos ao mesmo tempo, visto que ninguém melhor que vós pode dar-nos esclarecimentos precisos sobre esses mundos em que hoje habitais. Dar-nos-emos por felizes se houverdes por bem responder às nossas perguntas. Resposta. Presentemente, o que mais se impõe é a vossa instrução. Quanto à vossa simpatia, entrevejo-a e tenho a prova dela tão só pelo que ouço, o que já é um enorme progresso. Ou seja, ele tem a responsabilidade de passar as instruções, de nos passar as informações, e o que é importante, que ele sente as vibrações do Kardec, ele sente aquela sensação de simpatia, de empatia, que já tem um progresso nas relações, tanto dos espíritos dos encarnados com os espíritos, para que seja um trabalho bom, agradável, e o bem se produza naturalmente. Para fixarmos ideias e não devagar, principiamos por perguntar: em que lugar vos achais aqui? E como vos veríamos se tal coisa fosse facultada? Estou junto do médium, com a aparência do mesmo Jabar que se sentava à vossa mesa, visto que os vossos olhos mortais, ainda vendados, não podem ver os espíritos senão sob a sua forma mortal. Então nós só podemos ver os espíritos, ou melhor, a gente tem a possibilidade de ver os espíritos na forma que eles tinham quando estavam na carne, a forma mortal. Aquela que eles permanecem, aqueles que eles continuam, aquela que nós vamos ver. Quem tinha aparência de homem está lá com a aparência de homem, quem tinha aparência de mulher está lá com a aparência de mulher. Podereis tornar-vos visíveis? No caso contrário, qual a dificuldade? A disposição que vos diz respeito é a de que é toda pessoal. Um médium vidente ver-me-ia e os outros não. Então quem for o médium vidente vai ver os espíritos, quem não for não vai ver, e eles não deveriam se tornar visível, se materializarem ali, porque as reuniões de materialização são bem delicadas, e não é todo mundo que vai conseguir, e nem todo mundo pode. O vosso lugar aqui é o mesmo de quantos assistis encarnado às nossas sessões e que vos reservamos? Aqueles, pois, que em tais condições vos viram, poderão supor que aí estais, tal qual éreis, então, visto que aí não estais com o corpo material de outrora, estais, no entanto, com o corpo fluídico de agora, e com a mesma forma. Se vos não vemos com os olhos do corpo, vemos-vos com o pensamento. Se não podeis comunicar pela palavra, podeis pela escrita, com o auxílio de um médium. Assim, as nossas relações de forma alguma se romperam com a vossa morte e podemos entretê-las tão fácil e completamente como outrora. E assim precisamente, que se passam as coisas. É assim precisamente que se passam as coisas? Sim, e há muito que o sabeis. Ocupeis este lugar muitas vezes, e mesmo sem saberdes, uma vez que meu espírito habitará entre vós. Ou seja, ocuparei esse lugar muitas vezes. Em todas as reuniões ele vai estar lá, ocupando aquele lugar que ele ocupava, vai estar próximo daquelas pessoas. Logicamente, quando ele fala que vai estar ocupando aquele lugar, é com funções no mundo espiritual. Não vai ficar sentado lá na cadeira, na mesma cadeira que ele ficava sentado antes. Porque os espíritos, dentro da reunião mediúnica, têm muitos trabalhos a fazer.
ele ia ocupar o lugar dentro da reunião mediúnica, assim entendemos. Nota: chamamos atenção para esta última frase: o meu espírito habitará entre vós, que neste caso não é uma simples figura, porém realidade. Pelo conhecimento que o Espiritismo nos dá sobre a natureza dos espíritos, sabemos que qualquer um pode achar-se entre nós, não só em pensamento, mas pessoalmente, com seu corpo etérico, que o torna uma individualidade distinta. Então o espírito vai estar entre nós, com aquele corpo etérico dele, vai estar caminhando, segundo as suas possibilidades, as suas necessidades e as nossas também. Todos nós temos que entender que os espíritos podem, e muitas das vezes estão ao nosso lado. Mas não queremos dizer com isso que temos que criar uma bengala de apoio deles, e sim sabermos que nós estamos protegidos e temos condições de tomar atitudes mais saudáveis ao longo da nossa caminhada. Um espírito tanto pode conseguir temente habitar entre nós depois de morto, como quando vivo, ou por outra, melhor ainda depois de morto, uma vez que pode ir e vir livre e voluntariamente. Deste modo, temos uma multidão de comensais invisíveis, indiferentes uns, outros atraídos por afeição. É a estes últimos que se aplica esta frase: eles habitam entre nós, que se poderá interpretar assim: eles nos assistem, inspiram e protegem. Eles estão perto da gente para fazer o trabalho que lhes é peculiar, para fazer o trabalho que eles têm permissão para fazer. E nós aqui estamos para trabalharmos, para procurar nos melhorar, para procurarmos estar melhor, para procurarmos construir um mundo melhor para nós. Por isso, temos que procurar nos corrigir ao máximo, para sintonizarmos com os bons espíritos, para fazer valer em nós os bons sentimentos, os bons ideais. Não há muito que encarnado vos sentáveis no mesmo lugar, nesse mesmo lugar. As condições em que ora o fazeis parecer-vos-ão estranhas? Qual o efeito da mudança de estado? De modo algum se me figuram estranhas condições, porque o meu espírito desencarnado goza de lucidez perfeita para não deixar irresolutas quaisquer questões que encarem. Então é importante a lucidez, e ele é lúcido porque ele estudou, porque ele entendeu, porque ele compreendeu a doutrina espírita, e por isso ele consegue passar então as mensagens, ele consegue então trabalhar-se intimamente para se fazer melhor. E com isso, ele vai encarando todas as questões com naturalidade, dentro das suas possibilidades, lógico. Lembrai-vos de haver estado nas mesmas condições anteriormente à última existência? Experimentais qualquer mudança a este respeito comparando as situações presentes e passadas? Resposta: recordo-me das existências anteriores e sinto-me melhorado, por isto que me identifico com o que vejo. Ao passo que, perturbado nas precedentes existências, só me apercebia das falhas terrenas. Quando ele vai olhar para as outras encarnações passadas, ele só via as falhas terrenas, as falhas que ele cometia, que as pessoas cometiam em torno dele. Naquele momento ali, ele tinha que olhar sempre para ele, naquela última encarnação, e dali olhar para frente. Lembrai-vos da penúltima encarnação, na que precedeu ao Senhor Jabar? Se me lembro, fui um operário mecânico acossado pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar a minha arte. Como Jabar, realizei os sonhos do pobre operário e dou graças a Deus, cuja bondade infinita fez germinar a planta e cuja semente depositara em meu cérebro. Então, como operário pobre, ele não teve condições de fazer determinados serviços e trabalhos que ele gostaria de fazer. Na segunda encarnação, provavelmente já com a melhor condição social e financeira, ele conseguiu então dar aquilo que ele havia plantado antes, ele conseguiu dar cabo, conseguiu fazer as suas devidas realizações. 8. Já vos tendes comunicado em outra parte? Resposta: pouco me tenho comunicado.
Em muitos lugares, um espírito tomou-me o nome. Algumas vezes estava eu perto deles sem que pudesse comunicar-me diretamente. Tão recente a minha morte que participo ainda de certas influências terrestres. E preciso que haja perfeita simpatia para poder exprimir o meu pensamento. Quanto mais perto do dia da morte está o espírito, mais influenciado ele está ainda pelas tendências físicas, pelas tendências do mundo físico. Por isso ele tem que ter certos cuidados e nem em todo lugar ele vai conseguir passar a mensagem. Assim também, nem todo espírito consegue passar a mensagem através de qualquer médium. Ele precisa de um médium que tenha afinidade com ele. É importante entendermos isso. Apenas os médiuns flexíveis dão comunicação a vários espíritos diferentes personalidades. Em breve operarei incondicionalmente, mas por enquanto, repito, não posso fazê-lo. Quando morre um homem um tanto conhecido, é chamado de todos os lados e inúmeros espíritos se dão pressa a apossar-se da sua individualidade. Eis o que comigo se tem passado em muitos casos. Asseguro-vos que, logo após o desprendimento, poucos espíritos podem comunicar-se, mesmo por um médium predileto. Mesmo por aquele médium amigo, aquele médium bem treinado, aquele médium bem flexível, depois da morte, poucos espíritos podem dar essa comunicação, pois poucos espíritos podem comunicar-se. 9. Vejo os espíritos que aqui estão conosco? Resposta. Vejo principalmente Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o espírito de verdade, pairando no espaço. Depois ainda a multidão dos espíritos que vos cercam, solícitos e benévolos. Sede felizes, amigos, pois benéficas influências vos disputam as garras do erro. É importante entender que Kardec era cercado por uma pleiade de espíritos de luz e principalmente pelo espírito da verdade. Naturalmente que aquelas pessoas que tentam se afastar de Kardec também estão se afastando da luz, deixando de conquistar um momento de paz íntima. E todos nós precisamos estabelecer essa paz íntima e procurarmos construir em nós mesmos, em nossos sentimentos, os pontos de valorização para crescermos, para aprimorarmos e para melhor servirmos a causa do Pai. 10. Quando encarnado, compartilháveis a opinião emitida sobre a formação da Terra pela incrustação de outros planetas que se teriam unido. Sois ainda dessa opinião? É um erro. As novas descobertas geológicas provam as convulsões da Terra e sua formação gradual e sucessiva. A Terra foi passando por várias transformações e sempre tendo mudanças geológicas que ainda estamos longe de descobrir tudo. A Terra, como outros planetas, teve sua vida corpórea e Deus não precisou lançar mão dessas grandes desordens que seria a agregação de planetas. A água e o fogo são os únicos elementos orgânicos da Terra. Deus criou a Terra. O planeta Terra foi criado assim. Bom, aí o Emmanuel vem e fala que Jesus juntou das poeiras cósmicas todos os ingredientes para formar o planeta durante bilhões de anos. E nesses bilhões de anos tem uma equipe de espíritos que trabalham para que a Terra se restabeleça, se reedifique, se reconstrua. Por isso, não adianta querermos fazer muitas conjecturas da formação da Terra. Vamos pesquisar, vamos estudar, deixar para quem estuda e pesquisa essa função. Se eles forem espíritas, vão descobrir mais coisas. E nós vamos procurando, então, fazendo a nossa mudança íntima, a nossa mudança moral. E, quando possível, dar alguns toques, algumas orientações para que essas pessoas entendam que a Terra é muito mais do que aquilo que vemos, do que aquilo que nós estudamos nas cátedras. Admitieis também que os homens pudessem cair num estado cataléptico por tempo ilimitado e que o gênero humano tivesse, assim, aparecido na Terra, por ilusão de minha mente, que ultrapassava sempre o seu fim. Catalepsia pode ser longa, porém não indeterminada.
tradições, lendas exageradas pela imaginação oriental. Então, ele acreditava em certas coisas, depois ele coloca ali que são lendas da tradição oriental e da imaginação oriental, que as pessoas acreditavam em determinadas situações, em determinadas conjecturas. Meus amigos, muito tenho sofrido já com as ilusões que alimentaram meu espírito. Não vos iludais a tal respeito. Muito aprendi e posso hoje dizer-vos que a minha inteligência, apta para assimilar diversos e vastos estudos, guardará, no entanto, de sua última encarnação, o pendor para o maravilhoso e místico, aurido nas imaginações populares. O perigo. Assim como ele não se educou, deixou a sua mente imaginar, viajar muito, ele vai guardar para sempre esse pendor do maravilhoso e místico das imaginações populares. Portanto, nós precisamos estar sempre nos vigiando, sempre nos policiando para que a gente não caia nesses caminhos perigosos, porque nós precisamos regenerarmos-nos, readaptarmos-nos a uma nova realidade, onde, como espíritos imortais, precisamos nos educar para chegarmos lá. Vamos abandonar ideias muito fantasiosas, vamos abandonar ideias muito cheias de impossibilidades, porque o mundo, a criação do mundo, ainda é um mistério para todos que aqui habitam na Terra. Ainda agora há pouco me tenho ocupado das questões puramente intelectuais, no sentido em que as julgais. E como poderia eu fazê-lo deslumbrado e aturdido pelo maravilhoso espetáculo que me cerca? O vínculo do Espiritismo, que vós homens não podeis compreender, só ele pode atrair-me a esta terra que abandono. Não direi com alegria, por ser uma impiedade, mas com o profundo reconhecimento da libertação. Aí ele fala que muitas situações que ele se preocupava na intelectualidade, e agora ele vê que ele está preso àquele grupo espírita, é um vínculo que o prende à Terra, que o atrai à Terra e que é uma alegria para ele estar junto daquelas pessoas, porque se ele falar que é uma alegria estar indo embora, ele está sendo injusto com aquelas pessoas que o acolheram, que o apoiaram e que lhe dão todas as condições naquele momento ali dele estar de uma forma mais íntegra e mais integrada àquela realidade. Nota: quando a sociedade abriu uma subscrição em favor dos operários de Leão, em fevereiro de 1862, um consórcio subscreveu 50 francos, sendo 25 por si e 25 em nome do Sr. Jabá, que, então, deu a tal respeito a comunicação seguinte: exulto e lisonjeio-me de não ter sido esquecido entre os meus irmãos espíritas. Agradeço ao coração generoso que vos trouxe o óbolo que eu daria se habitasse ainda vosso mundo. Nesse, em que ora resido, é nula a necessidade de dinheiro, de modo que me foi preciso recorrer à bolsa da amizade para provar materialmente que também a mim me compungia o infortúnio dos irmãos de Leão. Intrépidos cultores da vinha do Senhor, muitos devíeis convencer-vos de que a caridade não é uma palavra oca, pois grandes e pequenos vos patentearam na emergência sentimentos de simpatia e fraternidade. Estais na grande via humanitária do progresso. Pelo que entendi, eles estavam fazendo uma doação em favor dos operários em Leão e alguém doou também aquele dinheiro em nome de Jabá e ele ficou então feliz com aquela situação, porque todos nós precisamos entender a importância da caridade. Todos nós precisamos entender a importância de fazermos o bem. Todos nós precisamos entender a importância de trabalharmos intimamente para que o bem seja naturalmente conduzindo na nossa vida, conduzido ao longo da nossa caminhada, para realizarmos as coisas melhores possíveis
no nosso empreendimento. Intrépidos cultores da vinha do Senhor, muitos deveis convencer-vos. A gente já leu isso aqui, né? Pois bem, praza a Deus, sejais ditosos na jornada, e os espíritos amigos que vos sustentam para que triunfeis afinal. Eu começo a viver espiritualmente, mais calmo, menos conturbado pelas evocações constantes que sobre mim choviam. A moda também atua sobre os espíritos, e quando Jobar, em moda passada a moda, então pedirá aos seus amigos sérios que o evoquem. Ou seja, sempre tem as modas, né? Naquele tempo, como as pessoas procuravam fazer uma série de comunicações, receber as comunicações e as evocações, nem todos os centros espíritas eram sérios o suficiente, assessorados por espíritos bons o suficiente, mas todos queriam aquele momento de evocação, aquele momento de conversar com Jobar. E ele então coloca, na hora que a moda passar, ele vai pedir aos amigos sérios que o evoquem, para que ele possa conversar livremente com eles. Aprofundaremos então questões superficialmente tratadas, e o vosso Jobar, completamente transfigurado, poderá ser útil, como deseja de todo o coração. Ou seja, a partir do momento que ele tiver serenado todas essas monte de tentativa de comunicação com ele, ele vai poder conversar de uma forma mais tranquila e até mesmo mais compatível com aquele momento, com as instruções que os amigos queriam receber. Passamos os primeiros tempos consagrados ao alento dos seus amigos. O Sr. Jobar colocou-se entre os espíritos que ativamente propugnam pela renovação social, esperando uma nova encarnação terrena para tornar parte ainda mais ativa e direta neste movimento. Depois dessa época, ele deu à Sociedade de Paris, onde continua como cooperador, comunicações de incontestável superioridade, sem se desviar da originalidade e repentes que constituíam o fundo do seu caráter, a ponto de se fazer reconhecido antes de assinar. Portanto, como ele tinha um estilo próprio, conforme ele ia passando a mensagem, as pessoas iam lendo, iam vendo, antes da assinatura já sabiam que era ele. Portanto, nós precisamos manter nosso caráter reto, manter os nossos bons sentimentos, manter nossos bons ideais, e estaremos assim construindo uma manhã melhor. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine e nos dê força para continuarmos esses estudos, continuarmos nos aperfeiçoando, porque o amanhã é incerto. O amanhã é cheio de detalhes, que a Deus pertence, que só Deus e os espíritos superiores podem designar os nossos caminhos.